a pedido da Conceição, trouxe uma fotografia em que estou um bocadinho mais velho que o que gostaria, portanto gostaria de ter uma fotografia mais antiga. Estou com o meu tio Adolfo, o irmão mais velho do meu pai. Eram 4 rapazes, o meu pai era o segundo de 4 rapazes, o tio Adolfo era o primeiro. E porquê é que esta pessoa me marcou? Porque ensinou-me variadíssimas coisas que ao longo da vida me foram de extrema utilidade. O meu tio era uma pessoa particularmente inteligente, pelo menos numa parte da vida, porque era um matemático bastante desenvolto, digamos, mas fez, curiosamente, a sua vida profissional toda na Marinha. Portanto, era um oficial de Marinha, matemático, viveu muito tempo fora do país em missões militares, e era aquilo que ele gostava de se autodesignar como um socialista científico, e que para o comum dos mortais quer dizer comunista. Eu, na realidade, eu acho que ele era o que hoje se poderia chamar um humaniste engagé, porque era da escola francesa, o tio falava muito bem francês e viveu muito tempo em França, foi edito militar na embaixada também em Paris durante muitos anos, e na Revolução fez parte da famosa, ou como os ingleses dizem, infamous, portanto, famosa pelos maus motivos, 5ª Divisão do movimento das Forças Armadas, responsável pela indoutrinação, da indoutrinação que nós sabíamos que na altura era protocomunista, das Forças Armadas e de boa parte da população a seguir ao 25 de Abril. Esta pessoa, pior ainda do que ser comunista, e eu já na altura não ser nada que se passasse com isso, era do Sporting, e eu sou, como é relativamente público, um ferrenho benfiquista. O meu pai também era um ferrenho benfiquista, também não era comunista, e portanto, o motivo vivendo fora, cada vez que vinha a Portugal, as discussões que havia não podiam ser mais acaloradas, mas com respeito, com carinho, e ensinou-me isso, que é possível estar nos antípodas das opiniões políticas de uma pessoa, das paixões clubísticas de uma pessoa, dos gostos e dos afetos de uma pessoa, e continuar a respeitá-la e a gostar muito dela. E eu gostava muito, muito do meu tio Adolfo. O meu tio Adolfo, que já morreu há 10 ou 11 anos, onde quer que esteja, um grande, grande beijo. Amor, 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 amor presente em cada espinha desfolhada. João Coutrinho de Figueiredo nasceu a 24 de junho de 1961 em Lisboa, onde estudou na escola alemã antes de prosseguir os estudos em Londres, numa altura em que os jovens portugueses praticamente não saíam do país. Diz que fez vários trabalhos para arranjar dinheiro para os gastos e que o mais difícil foi vender cabides porta a porta. Foi este o início do percurso que o levou a gestor em várias empresas antes de passar pela banca, pelo setor da comunicação como diretor-geral da TVI, pelo turismo de Portugal e entrar mais tarde no mundo da política. O primeiro deputado da Iniciativa Liberal no Parlamento Português é agora o primeiro deputado do partido no Parlamento Europeu. O discurso dos 50 anos da democracia na Assembleia da República foi dedicado ao filho, que nesse dia fez 18 anos. Nunca deves tomar a liberdade como garantida. Foram algumas das palavras que deixou. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Bem-vindo. Muito obrigado, Conceição. Não podia deixar de aceitar este convite para não deixar mal a geração de 60. Eu acho que isso parece-me um grande motivo para estar aqui. Já ouvimos falar do tio Adolfo e como é que era a vida em família do pequeno João?
Era uma vida muito pacata, muito tranquila, de classe média lisboeta, contrariamente ao que muita gente acha. Eu não nasci em berço de ouro, em minha casa nunca tivemos dificuldades nem necessidades, mas também nunca tivemos grandes luxos, não havia casas fora de Lisboa ou segundos de automóveis ou nada disso, e tive a sorte, o único luxo, o único privilégio que eu efetivamente tive foi ter uns pais que deixaram de ter todas essas coisas para dar aos seus 3 filhos, a minha irmã mais velha, Ana Isabel, eu próprio e a minha irmã mais nova, Teresa, a melhor educação que conseguiam. Foi aí que gastaram, de facto, muito mais dinheiro do que seria estritamente necessário. E eu acho que isso é de uma clarividência e foi um privilégio para mim. Portanto, a minha sorte foi essa. Portanto, foram os pais que acharam a escola alemã é o caminho do João. Na verdade, a história, enfim, a mitologia familiar diz que o meu avô, pessoa muito presente, morreu, talvez ele tivesse 7 ou 8 anos. O meu avô, que era uma pessoa dos filmes, o avô, fato de 3 peças à mesa, as crianças só falavam quando deixavam, não podia haver barulho, mas ao mesmo tempo muito carinhoso. A primeira neta foi a minha irmã mais velha, que parece que era particularmente endiabrada e barulhenta, e ele achou que ela precisaria daquilo que ele chamou, não sei se eufemisticamente, a disciplina alemã. Portanto, tendo a minha irmã ir para a escola alemã, depois os outros irmãos foram por analogia, digamos, para não ficar nenhum para trás. Como é que era o rapaz João, ou o menino João? Era também assim endiabrado como a irmã mais velha? Não, acho que era mais pacato, era mais franzino, era inseguro, tímido, e o ambiente na escola alemã tinha dois hemisférios, o dos alemães que estavam por algum motivo em Portugal e os portugueses que tinham resolvido pôr lá os seus filhos. Havia bastante contacto e as pessoas davam-se bem, mas eram 2 realidades completamente diferentes, a começar pelo facto de que a maior parte dos portugueses só muito tarde no percurso é que conseguiam falar algum alemão que se visse, porque a língua é efetivamente difícil de aprender. E como é que está o alemão hoje em dia? Está melhor, que eu tenho que praticar lá com os meus colegas do Parlamento Europeu. Mas ainda hoje ficam muito espantados de haver alguém do sul da Europa que fala, enfim, o meu vocabulário pode não estar tão rico como já foi, mas a pronúncia está fantástica. Eles acham que aquilo chamam-lhe o alemão de Hannover, que é suposto ser, é como o nosso português de Coimbra, que é suposto ser como deve ser, o português referência. Portanto, e um bocadinho essa infância, quais são as memórias mais prazerosas dessa infância? É tanta coisa. Aqueles meses de praia que não acabavam quando as férias grandes eram de facto grandes, eram 3 meses ou mais. A minha avó materna era natural de Vozela, uma pequena freguesia no concelho de São Pedro do Sul, em Viseu, e tinha lá uma propriedade onde também passávamos a uma parte do verão. Lembro-me de ir para o Pinhal sozinho ler, muito novo. E portanto o verão no Pinhal de Viseu são memórias até olfativas absolutamente extraordinárias, e as festas de família mais alargada que eram sempre muito animadas, digamos. As festas do Natal e da Páscoa e de aniversários? Sim, e havia 2 ou 3 membros da família que não viviam cá e que, portanto, quando vinham eram pretextos para estarmos juntos, e também, portanto, mais ou menos a despropósito. A família sempre se caracterizou por ser bastante bons garfos, quase não havia exceção, e portanto isso juntávamos muito à mesa. E tendo tido um percurso diferente da maioria dos rapazes e das raparigas e dos jovens dessa altura, que contacto é que teve com o país pobre desses anos 60 e depois disso? Eu acho que, vamos ver, não tive, a resposta curta é: acho que não tive um contacto demasiado vasto com outras realidades. No entanto, eu tinha muitas atividades extracurriculares e essas eram todas, vamos dizer, da índole mais popular. Desde eu fazia ginástica, dita na altura chamava-se ginástica olímpica, num clube de ginástica perto de minha casa, no bairro de Alvalade, onde havia pessoas de todas as proveniências. Eu estava nas escolinhas de ténis do Benfica, que tinha gente de também todas as proveniências, e depois tinha, por via das atividades empresariais que havia, quer do meu avô, quer do meu pai, tinha muito contacto com as fábricas e as oficinas que visitava, e havia pessoas que eu considerava como membros da família, basicamente. Há um em concreto que me lembro bem. O Daniel era pouco mais velho que eu,
talvez fosse 3, 4 anos mais velho que eu, e eu considerava como um irmão, e portanto quando estava naqueles sítios onde ele vivia, nomeadamente na quinta do meu avô aqui em Belas, para mim era um irmão, brincava e levava-o para todo lado como irmão. E já que houve essa referência ao avô, é o avô dos cabides? É. Porque Essa essa história dos conversa cabides. dos cabides vem sempre à baila. Vem porque, eu se calhar devia ter começado por aqui, esta talvez seja a segunda entrevista mais pessoal que eu dou desde que tenho responsabilidades públicas, e a primeira foi, ainda estava no turismo, e foi nessa primeira conversa mais pessoal que eu mencionei várias coisas que fiz na vida e mencionei essa dos cabides, como é mais pitoresca ficou. Na verdade eu tive muitos empregos de verão, muitos. Mas essa não o marcou porque era uma venda de porta a porta? Marcou porque foi particularmente desagradável os nãos que eu recebi em dias sucessivos, sim. Mas isso também tive faz outros parte do percurso. Fez, não é? ajudou muito. Aprender a perceber que o não, Eu já reconheci isso o não é publicamente. uma realidade muito frequente. Mas, por exemplo, eu fui para a Inglaterra, como disse há bocadinho, a seguir a acabar aqui o curso, e fui primeiramente para trabalhar lá. Fui trabalhar no escritório de navegação, e enquanto lá estava, isto ocorreu no ano de 79, as universidades portuguesas estavam numa autêntica rebaldaria. Eu creio que nesse ano letivo, as aulas começaram no princípio de fevereiro. Portanto, o ano letivo começava com 4, 5, 6 meses de atraso. E eu, enquanto lá estava a trabalhar, achei, não, isto é capaz de ter um bom sítio para estudar também. Informei-me como é que era. Havia duas dificuldades. Uma era candidatar-se e ser admitido. Eu tinha a sorte de ter um diploma alemão e, portanto, era reconhecido como se fosse, que já eram membros da Comunidade Económica Europeia, e na altura o Reino Unido também era, já saiu entretanto, não é? Tive essa sorte, mas tinha duas dificuldades, que era como é que se pagava, que eram caríssimas as propinas, e como é que eu garantia que eu tinha hipóteses de ser escolhido. Eu tinha notas razoáveis, acabei por entrar nas universidades que queria, nomeadamente Cambridge, que era onde eu gostava de ter estudado, mas em Cambridge não tinha hipótese de ter emprego ao mesmo tempo que... Portanto, eu trabalhei em muita coisa na universidade para poder pagar as propinas. Só no segundo ou terceiro semestre é que consegui uma bolsa já boa, mas tive empregos que me ensinaram coisas que ainda hoje me lembro. Como, por exemplo, eu servia bebidas em cocktails, apresentação, vernissagens, inaugurações, e andava lá com a bandeja? O smoking branco e o lacinho de bandeja, fingi que não entornava aquilo. Lá me fui habituando, abri centenas de garrafas de champanhe, centenas. Ainda hoje, se me puserem uma garrafa de champanhe, sou a pessoa mais rápida, não sai uma gota, não sai uma espuma, perfeito, porque fiz aquilo. E o que é que eu aprendi? Que as pessoas, e isto tem a ver com um comentário que fizemos com os microfones desligados há pouco, as pessoas olham para quem está a servir, para quem está a tornar possível aqueles eventos, como se fossem invisíveis. Nunca ninguém me viu. E isso marcou-me, como se houvesse uma espécie de sub-raça que tivesse que prestar aqueles portanto, serviços. tende a contrariar isso, tenta tornar os que tendencialmente são invisíveis em mais visíveis no seu dia-a-dia. Tento ver as pessoas, sim. Tento ver as pessoas, e a vida ensinou-me que as pessoas, quase sem exceção, têm sempre alguma coisa ou interessante, ou útil, ou tocante, ou boa para descobrir e para dizer. De qualquer modo, tendo tido esse percurso que o levou para fora do país, e que era uma coisa muito rara nessa altura, não é? Para a maioria dos jovens, é de uma geração em que houve muitas oportunidades. Como é que olha para essa realidade? Quero falar sobre isso, sobre essas oportunidades que a nossa geração teve. Teve, efetivamente, e quero até porque isso está na gênese da minha entrada na política. Porque estava um dia a preparar entrevistas com o meu filho mais velho, entrevistas estariam bem preparadas, mas as oportunidades para as quais eles estavam a candidatar tinham pouca graça. Já nem falo de serem relativamente mal pagas, mas tinham pouca graça, pouca autonomia, aquilo era muito chato. Pouco desafiantes. E de repente houve um flash que eu lembrei-me de quando eu entrei no mercado de trabalho, há 25 anos antes, que foi exatamente a diferença que me deu nas duas entradas de trabalho de mim e dele, e de repente aquilo bateu-me com imensa força. Em 25 anos a sociedade deixou de produzir oportunidades tão interessantes e tão desafiantes como no passado, e senti-me responsável. Eu sei que isto é um complexo de Deus, quer dizer, mas à minha pequena escala senti-me responsável. A minha geração deixou que isso acontecesse. E passei uns dias a perguntar-me como é que se podia evitar e dar a volta a isto, e a única maneira de facto é estar
na esfera pública e concretamente na esfera política, porque é aí que as coisas E mudam. como é que chegámos aqui? Olhando, são falhas da democracia? Não, eu acho que, e isto é um problema português, mas é genericamente um problema europeu. Nós demos a prosperidade por garantida. E como as necessidades foram aumentando, por motivos vários, porque as nossas exigências são superiores, porque a população mais envelhecida tem necessidades que consomem mais recursos, tudo isso que nós conhecemos, mantivemos uma atitude um bocado complacente e passiva relativamente à geração de riqueza e os requisitos foram aumentando e, portanto, tornámos sociedades todas elas, praticamente sem exceção na esfera europeia. Aqui há 10 anos, se calhar, no leste havia países que eram exceções, hoje praticamente todos estão esta incapacidade de perceber se não focam prioritariamente naquilo que é preciso fazer hoje, não vale a pena ter 5 ou 6 ou 7 ou 8 objetivos diferentes, porque não se vai conseguir atingi-los todos e, sobretudo, não se vai conseguir financiá-los todos. E em relação à preparação e à educação dos filhos, esta nossa geração e as outras logo a seguir têm feito o melhor trabalho ou muito poderiam difícil. ter tido É muito outros difícil caminhos? generalizar. O sistema educativo está praticamente idêntico na sua estrutura ao que era há 50 anos atrás e o mundo mudou radicalmente. Portanto, será que ainda faz sentido ter este sistema de ensino a transmitir estas coisas? Porque é que hoje o que é que detectamos? Que é muito menos importante Então, para que é que o ensino deve servir? desenvolver sentido crítico, desenvolver criatividade e aprender a aprender. E aprender a ler e a interpretar, que é uma coisa que nós vemos muitas vezes os alunos ao fim dos 12 anos, até antes de chegarem às universidades, não têm essa elasticidade de Mas olhar para um pensamos texto, saber interpretá-lo. É verdade. Ou ler um texto, falar sobre ele, falar. Nesta saber época da comunicar. comunicação. Isso é um problema até bastante português, nós não estimulamos isso nas pessoas. Não. Comparativamente, não querendo cair em generalizações, comparativamente a outros países em que as pessoas são muito mais desenvoltas a expor as suas ideias, as suas Porque o sistema opiniões, educativo, desde a há mais... manifestarem-se. Eu lembro-me de uma vez, no princípio deste século, ter ido numa visita oficial a Angola e uma das entidades que nos recebeu foi a Unitel, que na altura estava a fazer um projeto muito interessante de instalação dos telemóveis em Angola. E recebeu-nos muito simpaticamente, um anfiteatro com os bolinhos e o café e 2 apresentações, e no fim perguntaram se alguém tinha dúvidas. E foi-se um silêncio sepulcral. E eu achei aquilo tão desagradável. E ainda por cima havia interesse. Fiz imediatamente 3 ou 4 perguntas e depois zanguei-me com os meus colegas de visita oficial. Dizem, as pessoas recebem-nos, fazem esse trabalho, não fomos cometer delicadeza, parece que não estamos interessados no que nos contaram. E a resposta que me deram, não me lembro quem foi, mas alguém bem altamente colocado na política ou na economia portuguesa, a dizer o nosso sistema de ensino não incentiva a que nós intervenhamos nas aulas, interpelemos os professores, etc. Isso é Isso já mudou. problema para o país. Mas já mudou de uma maneira, já há muito mais apresentação, capacidade de comunicação, isso já há. Mas temos que ter noção que temos um corpo docente envelhecido, ele próprio não muito letrado, digamos, nas novas tecnologias e as novas necessidades de que essas novas tecnologias trazem, e portanto exigir muito mais do que está a ser feito, provavelmente também não é muito lícito. Eu acho que esta coisa de fazer 25 anos, eu tive a fazer o meu próprio percurso de vida, a preparar-me um bocadinho para esta conversa, e tenho de facto 24 anos da minha vida que me estive a preparar para trabalhar. E depois voltei à escola só muito esporadicamente, em pequenos cursos. Portanto, mas já agora faz sentido isto de concentrar toda a aprendizagem em 24 anos e como se não precisasse de aprender mais nada depois? Não, porque depois de Londres foi fazendo, também teve interesse em fazer uma formação em Portugal, também, Foi em giro relação isso. à sua educação, mas depois tem um percurso que o leva daqui para ali, de empresas, desta, daquela, quando se olha para o seu currículo, essas mudanças, que qualidades é que acha que tem que o levaram a esse percurso, ou a rede de contactos é fundamental para que isso tenha Não, acontecido? para já é uma presunção de que foram as qualidades e não uma inconstância ou uma Não, estou a inquietude. perguntar-lhe, estou a Não, a perguntar. resposta à pergunta, que qualidades é que levaram? Se calhar foram defeitos, que não aguentava muito tempo lá. Mas podia ter refletido sobre isso. Refleti. E as mudanças algumas tiveram a ver com oportunidades que eu procurei porque estava a ficar insatisfeito onde estava, e outras apareceram oportunidades que mesmo estando satisfeito podia ficar mais satisfeito.
Contactos, sim, eu conhecia pessoas, mas eu acho que as pessoas, como é que eu ia dizer isto? Foi, eu tive a sorte, lá está, as oportunidades que eu tive quando entrei no mercado de trabalho em 1985, eu fiz coisas que eu e muitos que comigo entraram, por exemplo, no setor financeiro, quando eu comecei, que ninguém tinha feito ainda em Portugal. E nem ninguém sabia fazer. Nós também não sabíamos, fomos fazendo, fomos os primeiros. E eu lembro-me de estar numa discussão, eu tinha talvez 26 anos, devia ser bastante insuportável, que estava numa reunião com o secretário de Estado do Tesouro a preparar uma emissão de um título qualquer que precisava de passar para a aprovação do IPE na altura, as coisas estranhíssimas, e a discutir com ele como é que se avaliava empresas. Com 26 anos não sabia nada do que estava a falar, mas o secretário de Estado também não sabia muito mais, portanto aquilo lá ficou e a coisa resolveu-se. Portanto, há um atrevimento em si. Sim, aquilo não sei se era bem atrevimento, acho que era uma falta de noção. Mas eu não quero chegar com isto. Como éramos muitas vezes os problemas a fazer as coisas, aquilo espalhava-se de que há quem saiba fazer, e não éramos muitos, e aquilo permitiu que nos viessem depois desafiar e fazer os tais convites que em alguns casos foram difíceis de recusar, não é? Mas só mudei quando achei que havia fazer uma coisa mais interessante do que o sítio onde estava. Isso é para mim fundamental. E depois entra na política, já explicou o dia, kick-off, não é? Mas foi mesmo, eu senti, foi naquele dia, eu tenho que fazer alguma coisa. De fazer isso, e de repente a Iniciativa Liberal e os liberais, onde é que eles andavam antes da Iniciativa Liberal? Os que estavam no partido até ao seu segundo, terceiro ano de vida não estavam em lado nenhum. Chegámos a fazer essa apanhada e 90% dos nossos membros, nós mudamos os nomes a tudo, que é para não ser igual aos outros partidos, não temos congressos, temos convenções, não temos militantes, temos membros. 90% dos membros não tinham militado em nenhum outro partido antes, portanto, estavam no éter. Mas tínhamos muitos simpatizantes e eleitores que sim, já tinham votado noutros partidos, e costume dizer-se que os liberais estavam um bocadinho espalhados pelos partidos todos do espectro democrático, tanto no Partido Socialista, no Partido Social Democrata e no CDS. Estavam espalhados um bocadinho por aí, e quando apareceu a Iniciativa Liberal, que acabava por fazer uma coisa mais ou menos óbvia, mas que nunca tinha sido tentada, que é o que nós chamávamos um partido liberal em toda a linha. Então agora deixe-me perguntar-lhe, tem 2 netas, não é? E mais 2 aqui a mim. Uma e um. Uma e um. O próximo Natal que idade é que tem a mais velha? Tem 9. Tem 9. Não sei se ela já lhe fez esta pergunta, mas se a sua neta lhe perguntar, avô, o que é isso de ser liberal, como é que explica isso a uma criança de 9 anos? É fácil, porque esta minha neta Ana Maria, um beijinho, Mia, para 9 anos é muito avançada, muito desenvolta. Portanto, se eu lhe disser, e assim com uma cara séria, ela vai se fartar de rir, mas vai perceber, se eu lhe disser com uma cara séria, o avô não acredita que as pessoas possam ser felizes se não forem livres, e portanto tudo o que a sociedade puder fazer para garantir que eles são livres nas suas escolhas pessoais, profissionais, políticas, é bom para elas, porque só assim é que poderão ser felizes. Mas só a liberdade é que explica... Só aquilo que fazemos em liberdade é que nos realiza. Porque se fizermos algo forçados por outros, até podemos gostar muito do resultado final, mas não é nosso. Eu faço essa pergunta muitas vezes, vou a muitas escolas, falo com muita gente e pergunto qual foi a altura da vida em que se sentiram mais felizes. E raramente é a altura em que tiveram materialmente mais folgados ou que estavam num sítio mais paradisíaco, foi a fazer alguma coisa por si próprios e por sua iniciativa e com autonomia, sem ninguém a soprar-lhes na nuca, nem a obrigá-los a fazer as coisas. A liberdade foi a tónica do seu discurso de uns 50 anos do 25 de Abril. Sentiu necessidade de falar disso porque sente ameaças à liberdade, sinais de ameaças à liberdade? Sinto aquilo que foi citado aqui, de que tomamos a liberdade por garantida e não lutamos suficiente por ela, e um liberal vai sempre, se errar, vai sempre errar do lado da liberdade, porque prefere, agora vou exagerar e dramatizar, prefere morrer livre e inseguro, digamos assim, do que viver seguro e amarfanhado e sufocado. Mas com tantos sinais de autoritarismo em várias democracias, como é que olha para essa realidade? Essas derivas vêm de defeitos e insuficiências próprias das democracias liberais. Muitas das quais exatamente resultantes de deixarem de terem tomado por garantido algumas coisas como a liberdade.
E a liberdade no campo da economia, por exemplo, foi aquilo que fez crescer a Europa e transformá-la neste espaço de prosperidade para onde toda a gente queria vir trabalhar e vir viver, e que inspirou tantos outros países e tantas outras regiões a tentar imitar-nos. Até mais ou menos ao virar do século. Depois deixámos disso. Já ninguém tem orgulho a dizer este é o sítio onde se pode viver em paz, em liberdade e com a hipótese de ser próspero. Já ninguém tem orgulho de dizer isto, que é o básico. É o básico. Não demos isto, deixámos de entregar isto às pessoas e elas são pasto daqueles que usam o medo e o ressentimento como forma de cativar para as suas hostes. E está a funcionar, e os sinais são que pode continuar a funcionar, e a culpa é nossa, quando digo nossa, dos democratas liberais. Isso preocupa-o? Preocupa muito, porque é uma miopia. E tenho esta agora, como devem imaginar, no Parlamento Europeu, esta conversa muitas vezes, e não vejo as pessoas a fazer uma coisa que eu acho o básico, o mínimo, que é, perante um resultado que é não desejado, desagradável, perigoso até, crescimento da extrema-direita, e de algumas franjas da extrema-esquerda também, diga-se, perante isso, achar que continuar a fazer o que estava a fazer antes chega. O otimismo não tem que ser uma coisa naiva, ingênua, tontinha, de achar que não há problemas. Não. É olhar para os problemas, reconhecê-los e ter a convicção, e transmiti-la também, de que é possível resolvê-los. Está feliz como deputado no Parlamento Europeu? Era o que estava à espera? É mais ou menos o que eu estava à espera. Há algumas coisas que são melhores, algumas são piores. Há uma distância, por exemplo, maior em relação aos problemas das pessoas. É uma bolha mais... E as pessoas também estão distantes daquilo que se faz no Parlamento Europeu. É, mas eu não me importo que as pessoas nem soubessem o que é que o Parlamento Europeu fazia. Ah, não? Então? Não me importava nada desde que ele estivesse a fazer coisas que funcionassem e resolvessem o problema das pessoas. Eu não preciso saber o que é que está a manter a temperatura deste estúdio agradável. Está. Okay? Não preciso saber isso tudo. Portanto, é que as coisas verdadeiramente importantes e úteis e pervasivas, a eletricidade, a internet, está, e nós nem damos por elas e usamos. É um bocadinho isso que eu gostava que a política europeia fosse. Resolver os problemas, de preferência até antes de eles estarem em unha encravada, resolver o problema das pessoas, tornar a vida das pessoas mais fácil e mais esperançosa, devolver a esperança à política. E aquilo que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, e aquilo que está a acontecer na Europa em relação a estes tais autoritarismos de que falávamos e de ameaças à liberdade, preocupa mais o que está a acontecer do outro lado do Atlântico ou aquilo que está a acontecer na Europa? Preocupa mais o que está a acontecer na Europa, incluindo as reações ao que está a acontecer do outro lado do Atlântico. Alguém escolheu uma expressão feliz, que é: parece que temos regimes carnívoros e regimes herbívoros, que é uma imagem que imediatamente nos diz a velocidade em que se mexe e a natureza de predador ou de presa que está em causa. A Europa é herbívora neste momento. Muito pouco agressiva, muito pouco ofensiva, muito pouco determinada. É evidente que o facto de serem 27 Estados-membros com um processo que obrigatoriamente tem que tentar consensos antes de... Não dá para fazer ordens executivas como o senhor cor de laranja do outro lado, mas independentemente disso, podia ser muito mais rápido e ágil. Portanto, está herbívora e temos que injetar algumas proteínas animais na dieta da Europa, e depressa. Mais uma vez, a Presidente da Comissão, a própria Comissão como um todo, o Colégio e outras instituições europeias já reconhecem isto no papel, já dizem pressa, urgência. O Sr. Draghi fez um relatório muito corajoso, muito lúcido, muito inteligente, que é um bocadinho maçudo, mas se alguém tiver paciência numa insónia, rara é a página que não tenha uma análise. Eu li milhares de relatórios na minha vida e posso-vos dizer, aquele, não sendo fácil de ler, é muito inteligente. E diz, para quem quer ouvir, se na Europa não mudar, corremos riscos existenciais. O projeto europeu pode morrer, é o que ele está a dizer. E essa é das suas principais preocupações no mundo em que vive hoje? Ou seja, naquele que perspectivou, à medida que foi crescendo, tornando-se adulto e vivendo, e chegámos aqui. É porque a alternativa de não ter uma União Europeia é ter os países outra vez a viver cada um por si, ou em pequenas associações mais regionais. Sei lá, podemos ter uma associação mais ibérica, seríamos muito mais pobres. Portanto, o objetivo inicial deles entrar na vida política, de tentar que os meus filhos, ou se calhar os meus netos agora, tenham as mesmas oportunidades que eu tive, ficava imediatamente derrotado do ponto de vista puramente material, e provavelmente outros. E depois, para manter
o regresso quase ao orgulhosamente sós do salazarismo obriga também a libertar determinados tipos de liberdades, porque economias fechadas não funcionam, não podem funcionar. Então, quando saiu de Lisboa para Bruxelas, o que é que levou na bagagem que era indispensável? As coisas do costume. Eu os primeiros 2 ou 3 meses não arranjava casa, não tinha tempo para arranjar casa. Os primeiros meses foram Como é que terríveis. isso se faz? É cada um trata de si? Relativamente à acomodação, não há serviços do Parlamento que ajudem, portanto, e vinha todas as semanas, levava uma mala de roupa lavada, trazia uma mala de roupa suja e assim andei. Portanto, roupa e necessários e nada mais. Nas primeiras vezes ainda fui trazendo uns chocolatinhos, mas depois já ninguém achava graça a pralinos e chocolates que era sempre lá. Portanto, é como se o avô ou o E como pai é que faz regressasse do escritório, ninguém lhe traz presentes quando vai ao escritório, portanto, também Como deixa é que de- faz a gestão da separação da família? É a parte mais dolorosa e difícil. Porque sei que vou perder momentos daqueles que não se deviam perder. E com os netos agora isso ainda é mais evidente. Não é? E eles também têm as suas vidas. Por coincidência e por sorte, talvez, estão os 4 em Portugal. Para o ano já não estarão, porque há pelo menos uma estadia nos Estados Unidos, sem ainda deixarem entrar portugueses nos Estados Unidos nessa altura, digo eu. Mas estão cá os 4, portanto tentamos estar juntos sempre que possível. Mas é difícil. E que ambições tem depois do Parlamento? Com toda a honestidade, não sei. Andamos a falar da Presidência da Não República, sei. equaciona. Já está resolvido e bem. E não me fascinaria. Porquê? Porque é muito cerimonial. Eu sei que o Presidente Marcelo tentou introduzir-lhe uma componente de maior proximidade e de afetos e até de uma certa desconformidade protocolar, mas basicamente o que se faz ali, exercício de magistério de influência, não é o meu género, não seria feliz. Para ser totalmente franco, também nunca foi o meu sonho de infância ser eurodeputado e, portanto, assumidamente, Quais é que eram os seus sonhos de infância? se me perguntassem aos 18 anos, eu acho que já tinha isso bastante claro, chegava a fazer desenhos, esquiços daquilo que seria o logotipo da minha empresa. Portanto, eu sempre quis ser empresário, gerir coisas, criar coisas. Sempre foi. E é onde eu me sinto bem, para ser totalmente franco, porque tem tudo o que eu gosto. Tem analisar o mundo à volta, encontrar uma oportunidade, decidir, executar, fazer, e mudou. E fazê-lo com pessoas, isto hoje em dia sem pessoas boas, e isso não era uma coisa óbvia para mim quando entrei no mercado de trabalho, mas eu comecei a gerir a minha primeira equipa talvez ao fim de 1 ano e meio ou 2 de começar a trabalhar, eram 2 pessoas na equipa, depois passado 5 ou 6 anos já eram, não sei, quando estava fábrica de Compal, não sei, 300 ou 400, e o que é extraordinário é que é isso. Às vezes perguntam-me a experiência de gestão, o que é que trouxe para a política? Muito pouco. São 2 mundos completamente diferentes, exceto essa parte das pessoas. Conseguir detectar talento nas pessoas, conseguir detectar as suas motivações, a forma como sempre podemos ter uma pessoa que às vezes está muito cinzenta, às vezes até excluído pelos outros porque não encaixou, só porque não conseguimos tirar ainda o melhor dela, porque quando essas pessoas começam a tornar-se úteis, parece que se desabrocham. E é das coisas que me deu mais gozo. Eu, a primeira vez que consegui fazer isso a uma pessoa, senti isso uma é um satisfação interesse. tal que diz, é isto que eu gosto de fazer. É isto Mas que eu é o gosto de fazer. interesse pela pessoa ou o interesse pelo negócio? Qual é que pesa Não mais? interessa. Não interessa. Diz-me assim, se conseguisses fazer um grande negócio e que ele fosse feito quase com botões e 100 pessoas, eu posso dizer, não, como aconteceu, mas eu acho que não teria metade do gozo. Portanto, não é o sucesso. Quer dizer, eu não desvalorizo a questão do sucesso, porque eu acho que o sucesso deve ser visto, na maior parte dos casos, e se ele for lícito e transparente, é como alguém fez algo melhor que outro. Portanto, é um reconhecimento. Mas é parte das pessoas que me dá gozo. E portanto, eu sei que quando, meia dúzia de ocasiões da minha vida, olhei para trás e vi
às vezes coisas físicas, às vezes conceitos mais abstratos, mas em existência e a carburarem, que não estavam lá se não tivéssemos feito aquele trabalho, dá um gozo absolutamente brutal. E as pessoas também o sentem. Então, voltamos há bocado àquela coisa da realização. As pessoas aderiram livremente a fazer aquilo e sentiam-se parte daquilo, sentiam-se na pirâmide de Maslow, a autorrealização estava em O alta. que é que este pai procurou ser para os seus 4 filhos? Nunca defini. O que é que eu me preocupei-me em que eles tivessem, não sei quem disse, mas que as responsabilidades de um pai, dos pais, do pai e da mãe, são só duas: dar aos filhos raízes e asas. Raízes para saberem de onde vêm e asas para poderem sair do sítio de onde vieram e voltarem sempre que quiserem ou não. E isto é mais, é gira a frase, de facto, daria uma bonita t-shirt, mas dá um bocadinho mais que isso, porque mostrar de onde se vem não é só a árvore genealógica. Mostrar de onde se vem, nós somos herdeiros de uma determinada tradição, por exemplo. Tradição, eu gosto principalmente das tradições de pensamento. Gosto, portanto, de ensinar como é que nós chegamos a esta maneira de pensar. E revê-se no seu pai ou na sua mãe, enquanto pai? Não. A nenhum deles. Acho que isto agora parece um bocado inerente, mas acho que fui buscar o melhor de cada um deles. O meu pai é uma curiosidade intelectual absolutamente brutal. O meu pai morreu agora há poucos meses e quase até ao fim era de uma curiosidade intelectual absolutamente inacreditável. Era um poço de cultura geral e de cultura específica também, e portanto essa sede de conhecimento vem dele. E a capacidade de empatia de criar equipa vem da minha mãe. E agora que estamos a chegar ao fim desta nossa conversa, gostava que deixasse aqui um motivo ou mais para sermos otimistas perante os desafios que temos pela frente. Isso deve Ou ser... então, qual é que é a razão Não, do não. seu otimismo? Porque também é preciso essa energia. Porque eu olho para a história e olho para... Lá ver, a concepção que eu tenho da política e um liberal, para um liberal isto é fácil, porque como recusamos a tal coletivização de características, de opiniões, não é por alguém ter determinada idade, ou cor da pele, ou sexo, ou altura, o que for, não é, ou profissão, não é por isso que vai necessariamente ter determinada opinião. Cada um chegará àquilo que pensa e que acredita por si próprio. Sendo assim, as sociedades são feitas de pessoas que todas elas chegaram às suas opiniões por si próprias. Portanto, a utopia liberal é uma sociedade feita de pessoas que se desenvolveu sozinha, e nas palavras do Benjamin Constant, um liberal francês do século XVIII, na altura da Revolução, dizia: a primeira obrigação de um liberal é melhorar-se a si próprio. Portanto, eles fizeram-se, chegaram às suas opiniões e agora continuam a evoluir porque têm que se melhorar a si próprios. Então temos que começar a olhar para cada um de nós, Ai, claro. é isso. Ai, claro. Esse é que é o principal motor. Não sei se isto fará título de entrevista, mas eu, se fosse Ministro da Educação, a coisa que eu mudava, mas amanhã, era matérias relacionadas com autoconhecimento a partir dos 7 ou 8 anos de idade. E como é que isso se faria? Não sei, era ensinar aos miúdos que quando eles estão particularmente irritados com uma coisa, ou particularmente eufóricos com uma coisa, isso tem um motivo. E esse motivo é muito significativo para eles. Começarem a perceber que as coisas que os irritam não são só irritantes, são sinais, são informação sobre aquilo que os motiva. Se nós aprendermos a fazer isso, temos muito mais facilidade, para já, a lidar com as frustrações e a não deixar extravasar com outro tipo de agressividades não integradas, não mais gratuitas. E depois, temos muito mais facilidade em detectar quando as nossas vocações estão perto. É porque às vezes há vocações que nos passam pertíssimo e nós não agarramos porque não estamos treinados a perceber como é que o nosso ser, a nossa essência... A tirar o melhor partido de nós. Sim. Nós não nos conhecemos o suficientemente bem para perceber que alguma coisa que se calhar nos atrai muito naquele momento imediato nos vai deixar insatisfeitos muito, muito brevemente. Ou uma coisa que não me apetece nada fazer, até tenho uma certa aversão, mas se insistir um pouco, eu sei que vou acabar por gostar. Não é só fazer-me sentir bem, é fazer-me sentir, lá está, gosto muito da palavra realizado, porque é isso que eu acho que faz falta. Mas todos temos um potencial que, se o realizarmos, faz os tais momentos de, vou usar a palavra que não é muito usada em política, felicidade. Acho que aí, e numa sociedade
lá está, aquela utopia liberal que eu acredito, tem muito disto, é deixar as pessoas tentar. Deixar as pessoas tentar de muitas maneiras diferentes. E há depois alguns que copiam, outros que copiam, mas um bocadinho diferente, outros que recusam e não fazem uma coisa. Não. E errar pelo caminho. Sim, sim. O erro é uma cicatriz de orgulho no caminho para uma verdade qualquer. Isso não tenho dúvida nenhuma. E a felicidade do João Coutinho Figueiredo está onde? Estava a dizer isso há bocado. É quando mudo coisas. Eu gosto de sentir que mudei coisas, porque acho que estamos todos de acordo que as coisas precisam de mudar. E não há nada mais importante agora para tentar mudar do que este ambiente, que há pouco falou, e a Conceição pôs as coisas muito bem. Como é que fazemos para que as pessoas voltem a ter confiança e vontade até de ajudar a construir o sonho europeu, que já foi tão poderoso, atrair tanta gente, e hoje, como digo, é visto como um sufoco muito mais do que qualquer outra coisa. É pena e não tem que ser assim, mas precisamos ter todos a remar para o mesmo lado, porque não há ninguém sozinho vai conseguir fazer mexer aquele barco grande. Muito obrigada. Foi um gosto, Conceição, e muito obrigado por me ter convidado. Desejo o meu país neste momento. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Ouça nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Até para a semana. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo do giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.